Fala, Vacilão, firmeza total, que é o Marcelo Augusto, é um prazer imenso estar falando com vocês. E hoje, para bater papo comigo, eu trouxe Marcos Iliano. Mano, conheço esse menino já faz mais de 20 anos, desde a época do projeto Alquimia lá no Senai. O Marcos tem formação em plástico, especialização. Cara, ele vai longe, já ministra aula nos cursos de especialização e pós-graduação, ministra aula na graduação, da consultoria. Marcão, prazer estar com você aqui, viu, bicho? Imenso, assim, a satisfação em poder conversar com você. Conta aí da sua trajetória, como você chegou nesse negócio do plástico aí, né? Então, eu sou da vanguarda, né? Eu venho da época que o Senai mudou de São Paulo para São Bernardo, né? A gente acabou sendo a primeira turma que começou e terminou lá. Feito isso, nós fomos para a indústria, né? Boa parte da galerinha foi para a indústria, outros acabaram se desviando do caminho do plástico, né? Mas, enfim, estamos aí nessa caminhada desde 1989, assim, trabalhando junto com a área do plástico. Eu acabei me especializando um pouco mais na área de injeção, mas não foi só injeção que eu trabalhei, né? Nos anos 2000, como você bem disse, a gente acabou participando do projeto Alquimia, e de lá a gente acabou seguindo não só a parte fabril, mas também a parte educacional, que é outra paixão, né? Depois eu acabei entrando nas faculdades Oswaldo Cruz, acabei me especializando na área, voltei para o Senai, também na área de polímeros na faculdade, fazendo aulas na graduação e na pós-graduação, e acabei montando a consultoria depois de 2018, por conta da saída da indústria, né? Mas, enfim, estamos aí na caminhada, na luta, e vamos seguindo, né? Tentando ajudar a galerinha que está começando, galgando um pouquinho mais de degrau, de conhecimento, tanto para eles quanto para nós, porque cada bate-papo sempre a gente acaba aprendendo também, né? Isso é muito importante. É verdade mesmo, viu, Ney? Cada vez que a gente conversa com alguém, é uma nova experiência, é um aprendizado novo, né? Você relaciona aquele conhecimento novo com conhecimentos mais antigos, daquela mescla, melhora, né? Evolui, eu acho isso fundamental. Eu acho que a troca de ideias, né? Até conversei com uma mocinha recentemente, né? E falei para ela isso, né? Que a troca de ideias é a melhor coisa que tem, porque você troca ideia com alguém e cada um sai com duas novas, né? E isso é maravilhoso, né, bicho? Sem dúvida, né? Você Às sabe que vezes eu o sou da pessoal. última turma. Você sabe que eu sou da última turma do Frederico Jacó, né? Eu terminei o Senai em 86, né? E aí foi a última turma. O Durvalzinho, ele era uma turma na minha frente. Então ele entrou um ano depois de mim, né? Então ele começou lá, fez 2 anos lá e terminou no Maria Mato. E a minha irmã foi bicho do Durval, fez 2 anos ainda no Maria Mato, quando ainda só tinha o núcleo de tecnologia Frederico Jacó. A Eu gente é peguei essa, bem essa, velho. essa fase, né? Onde a escola só havia o núcleo mesmo do plástico e o núcleo comum, né? Mais para frente criou-se o núcleo da química e da cerâmica, que hoje está desativado. Mas bacana. E a cerâmica me parece que vai se tornar um centro de tecnologia, né? O Senai É, já há bastante tempo conversa sobre isso, vem trabalhando devagarzinho, né? Só que, agora eu acho que tomou rumo mesmo, né? né? Então, tudo indica que ali vai virar um centro tecnológico voltado a vários braços que a própria instituição tem. É Então, isso mesmo. esse é Mais um ponto. avançados, tecnologias, cara. Muito legal mesmo. E outra coisa, né? Que a respeito dessa transferência do Senai lá de Tatuapé para o São Bernardo, foi o seguinte: a turma, quem terminou lá, no meu caso, terminei desmontando máquina, né? Então, meu último mais do que o último semestre, um pouco mais, então quase o ano todo, nós desmontamos máquinas, muitas máquinas, desmontamos cilindros, desmontamos. Assim, foi uma aprendizagem imensa, né? Imagino eu que seu primeiro ano no Maramato também tenha sido isso, montar máquinas, né? Pintar máquina, fazer manutenção. Fizemos alguma coisa nesse sentido, mas, assim, nós éramos, assim, adolescentes, né? Então, vamos dizer assim, o aprendizado na escola, a gente tinha basicamente o núcleo comum, né? As matérias do núcleo comum, e a gente tinha a parte de oficina que era muito forte, né? Nós passávamos o dia todo na escola. Então, fazemos de tudo, né?
manutenção, limpeza, organização, o respeito pelos professores era uma coisa assim que hoje a gente vê que está um pouco diferenciado. Houve uma mudança na cultura, né? Tanto Sim, das sem dúvida. relações entre as pessoas mesmo, né? Do dia a dia, mas como também dentro das instituições, né? Sem A dúvida. tratativa é diferente mesmo, né? Eu estava até conversando com o Gilberto, né? O Gilberto, acho que é da sua turma, uma depois, né? O Baxa? É, ele é um... Não, acho que ele fez à noite, alguma coisa assim. É que eu fiz durante o dia. Não, ele fez durante o dia também, mas ele Fez? fez quando passou do anual para semestral. Você fez anual ainda, Eu né? fiz anual. Ele fez, então ele é umas turmas depois, deixa eu ver, 92, ele é 92, 91, 92, porque foi quando mudou. Tá conversando com ele, né, e você vê, na época que eu entrei no Senai, a carteira, ela era pregada no chão, e a gente sentava em ordem numérica. Uhum, é verdade, eu me lembro Por disso. favor, né? A gente não tinha espaço para falar, vou fazer, não tinha espaço para Não, nada. Mas eu comentei esse negócio da manutenção, porque é o seguinte, meu, eu tive uma professora de injeção, Sueli, e foi fantástico. Fantástico ter aula com essa pessoa, né? A Sueli foi maravilhosa. E ela, nesse afã de ter que desmontar as máquinas e montar para lá para cá, o que aconteceu? A gente teve que desmontar, né? E na desmontagem, ela ensinava para a gente: oh, isso aqui é um manômetro, isso aqui vai aqui, a leitura é desse jeito, né? Esse aqui é um pressostato, isso aqui é um termostato, isso aqui é um termômetro. Que era né? Como você falou, a gente era tudo molecada, para a gente é tudo aprendizagem, tudo é um mundo maravilhoso, né? E foi fantástico aprender isso com ela. Foi, assim, maravilhoso mesmo, porque eu tinha a teoria da aula de hidráulica, né? Mas quando a gente desmontou a máquina, aí, tipo, a cabeça, aquela explosão né, de relações entre as coisas, né? é isso mesmo. Mas conta aí, como que é essa sua experiência com a instrumentação? Você... Que conta pra gente, como que é esse negócio aí, cara? Eu tô, assim, já meio até É, bacana. como você mesmo disse, a gente vem de uma geração onde era tudo muito analógico, né? E hoje a gente está numa transição que tudo se torna muito digital. E o que acontece na prática? Na prática, muitas vezes, o pessoal fica maravilhado com o painel, né, com letras gigantescas, garrafais, e esquece que por trás disso tem como você fazer verificações, tem como você ter métricas de ver se aquilo está aferido ou não. Então, na prática, a gente percebe muito que as empresas perdem por conta de qualidade, por conta de produtividade, por não observar se o equipamento está aferido ou não. Então, o uso de um manômetro adequadamente, juntamente com um painel, que hoje é um comando numérico computadorizado, ou um CLP, ou algo nesse sentido, o operador muitas vezes ele não confronta o dado que está no painel da máquina com o que está no real, né? Então, isso O manômetro, por exemplo. faz muita diferença no resultado final do seu processo. E não é só uma questão de manômetro que a gente tem como instrumentação de máquina. Muitas vezes uma questão de aferição de temperatura, onde o cara não consegue entender que uma resistência queimada no equipamento, muitas vezes a instrumentação não pega por conta do posicionamento de um termoelemento, né? Então ele tem que saber exatamente que ele tem que ter, por exemplo, um termômetro infravermelho para poder ver se tem alguma região mal aquecida, por exemplo. Ele tem que ter um termômetro de massa, saber efetivamente o funcionamento daquilo, porque muitas vezes a diferença que ele tem no processo está linkada à instrumentação e, como eu digo, muitas vezes ele está sendo enganado, né? Então ele fica muito preso a uma questão tecnológica, mas ele esquece lá das origens, né? Que tem que estar muito bem aferido, a máquina tem que estar conversando. Antigamente nós não tínhamos painel. O nosso painel era o manômetro, né? O nosso painel era o pirômetro que ficava na frente da Aquela máquina, tinha lente lá, só que na válvula. isso, tinha um amperímetro, que se o amperímetro caísse, por exemplo, se queimasse uma resistência, o amperímetro já registrava uma queda no consumo e automaticamente você se ligava no processo.
E hoje, não sei se por conta de modernização ou do equipamento ficar, entre aspas, feio, cheio de aparelhagem, o pessoal deixa só aquele painel bonito e esquece que tem uma instrumentação na máquina, né? E nem sempre ela está ali, mas tem posições no equipamento onde você consegue colocar essa instrumentação e fazer a aferição. Hoje, os equipamentos, eles têm um trabalho, vamos dizer assim, junto com o manômetro para você medir, por exemplo, se sua bomba está respondendo à pressão máxima de trabalho. Se ela estiver fazendo isso, muito possivelmente você vai ter uma máquina bem aferida. Quando isso não ocorre, muitas vezes você tem que recorrer por uma aferição, né? Porque são placas eletrônicas que conversam com o equipamento para dar um parâmetro real. Hoje o cara troca uma resistência da máquina e se ele trocar e não fizer o aprendizado de temperatura, possivelmente ele vai ter uma temperatura de massa diferenciada. E você já trabalhou com isso, eu já trabalhei com isso, a gente sabe quão diferença faz isso, certo? Então as máquinas são tecnológicas, elas têm uma instrumentação bacana, mas você tem que cuidar para que aquilo funcione, certo? Você sabe que as pessoas elas se fiam tanto dessa parte digital, né? E recordam da transição, né? Do analógico totalmente para o digital, né? Eu sou muito velho, né, cara? E acabei vivendo isso. Nós estamos. E eu vivi essa semana um problema relacionado com isso, você acredita? Olha só, uma bomba hidráulica deu um problema, o mecânico foi mexer, aí falou, Marcelo, estou com o acoplamento da bomba desgastou. Falei, como assim? Ele falou, desgastou. Falei, como é que desgasta o acoplamento da bomba? A bomba está trabalhando demais? Ele falou, parece que sim, vou dar uma olhada. Aí foi lá, pô, a bomba trabalhou demais. Por que a bomba trabalhou demais? Ah, porque estourou um anel Öhrling lá no cilindro que faz a troca-tela da extrusora. É mesmo? E como que estourou o anel Öhrling? É, porque está fazendo muita força e estourou o Öhrling. Por que estourou o anel Öhrling? Aí, pá, daqui para dali, porque tinha uma resistência de 12 estava queimada. E era bem numa região que a massa passava e estava maquiando aquela temperatura. E aí a viscosidade da massa aumentou. Por sua vez, o cilindro tem que fazer mais força para fazer a limpeza do porta-telas. E aí a bomba não aguentou, teve desgaste e a quebra. Então, se, né, conforme você falou, o menino tivesse lá, né, quando ele percebeu o aumento da pressão no toca-tela, ele fosse lá verificar a temperatura da massa, né, com um termômetro de contato, ele entenderia isso. Caramba, a temperatura está baixa. Ah, deve ser alguma resistência. Na hora ele ia brincar. Mas como não tem um perímetro que verifique, não tem mais, né? As máquinas não tem, é muito raro você encontrar uma máquina digital que tenha lá a demonstração da amperagem da resistência. Às vezes tem do motor, mas da resistência é difícil ter, né? E o cara, então, não controla mais isso, controla pela temperatura média. A temperatura média, ela tem a inércia, né, cara? E aí nós perdemos, quase perdemos uma bomba essa semana. Com certeza. Então, fica a dica aí para o pessoal que utiliza os equipamentos para não ficar simplesmente na confiança de um painel tecnológico, né? Tem muitas outras instrumentações externas que você consegue fazer a validação e ter a confiabilidade no seu equipamento. Porque nada pior do que você ter um equipamento que não te dá uma resposta daquilo que você está solicitando. E tem um outro problema que às vezes mascara problemas de fábrica: documentação. Porque a documentação ela registra uma foto do seu processo. E se você tem uma foto do seu processo, qualquer coisa fora daquilo, você já começa a desconfiar. E, infelizmente, a gente vê que, não sei se por conta de correria ou por conta da falta de organização, muitas vezes a empresa ela não tem uma documentação fiel que ele consegue registrar aquilo e até traçar planos de manutenção no equipamento por conta de desgastes que são naturais, né? Então, eu me recordo que em algumas empresas que a gente já passou, o cara chega para você e fala assim, mas isso aqui é normal. Falo, não é normal, né? Você está com desgaste no seu equipamento. Não, mas eu tenho uma outra que está pior. Então, aí que tá o negócio, né? Você fica maluco. Poxa, que cultura é essa? Cara, é terrível isso daí.
as pessoas delas se fiam de algumas histórias, né? O histórico anterior, mas era assim e tal. E aí eu até tenho um dado de conceito. Quando alguém me fala, mas isso aí é normal. Eu falo, bom, peraí, pode ser comum, não é normal. O normal não é assim, o normal não é desse jeito, o normal é assim, assim, assado. Agora, se comumente acontece, pode ser comum para você. Mas para mim isso não tem nada de normal, né? As pessoas param para pensar. E dentro da mesma lógica, né? Que sempre foi assim. É engraçado dizer, porque nunca foi assim, né? A pessoa não percebe que ocorreu um processo em vez de melhoria contínua, um processo de pioria contínua. Foi É. piorando, e ele nem se deu conta, porque daqui a pouco, cara, pode ser assim, que o desgaste do equipamento está tão grande que ele já considera como normal, Normal. né? E como ele não tem uma instrumentação adequada, mas tem um lance, Marcão, precisa pensar nisso aí, eu acho que nos dias atuais as pessoas levam em consideração. Não é caro, não, para a gente manter essa instrumentação em ordem? Pior que não, Marcelo. É Na mesmo? verdade, assim, o que precisa ter é um registro daquilo. Porque uma vez que você pega o equipamento, ele está todo deteriorado, aí fica difícil. Mas se você tem um equipamento e tem um acompanhamento, aquilo se torna uma rotina e aquilo entra no plano de manutenção do equipamento. Então, o que a gente vê muitas vezes é a falta de conhecimento técnico para poder checar e chegar com fatos e dados. Porque se você não tem informação, como é que você vai fazer um processo de cobrança? Se você tem Tem um um cara aí, equipamento que ó. te rende 100 quilos hora, mas você nunca mediu isso, e hoje ela está te dando 50 quilos hora, como é que você vai chegar no patrão e vai falar assim, olha, investe aqui que não está rendendo? Então, na verdade, a conta, ela existe, mas ninguém, muitas vezes, acaba aplicando de maneira correta para ter o investimento. Porque certamente o cara vai fazer conta. Poxa, minha máquina está rendendo metade do que deveria, né? E está consumindo a mesma energia que, teoricamente, ela faria o dobro. O operador, por exemplo, do equipamento está rendendo a metade do que poderia. Então, certamente, essa conta não está chegando de maneira certa para o cara que vai efetivamente pagar por isso. Tem um lance, né, que eu tenho lido recentemente coisas a respeito da gestão, né? Gestão, sobretudo, da produção. O livro que eu estou lendo agora chama Gerenciamento da Rotina do Trabalho, do Dia a Dia. Vicente Falcone. Esse maluco fala o seguinte, que se você não controla os dados, você não gerencia. É Se verdade. você não faz uma leitura, se você não tem uma rotina de captação desses dados, né, você não consegue tratar metas, você não consegue estabelecer as metas, você não consegue Exatamente. traçar planos, você não consegue justificar investimento, né? Você não consegue. Só você chegar lá e falar, tá quebrado, tá gasto aqui, ó, tá vendo? Tem que trocar. Tem que trocar por quê? Quanto tempo você gastou de manutenção nesse negócio aí? Quantas horas você ficou parado? Quanto material você perdeu? Quanto material você deixou de ganhar? Então, existe uma métrica, né? Que você tem que controlar os Uhum. seus indicadores, você tem que, né, trabalhar eles e ter um lance. Na demonstração, né, eu não sei quem foi que me disse isso, eu quase digo que quem falou isso aí foi o Valdir Barbosa, o Valdizão. Ele falou o seguinte, você vai apresentar um relatório, se você apresenta o relatório para o gerente, você tem que falar em percentual ganho, né? Vai ganhar tantos por cento de eficiência, tantos por cento de Uhum. produtividade. Se você vai falar com o diretor, o Uhum. dono, aí você tem que falar dinheiro, dinheiro, Uhum. vai ganhar tanto dinheiro aqui, vai deixar de perder tanto dinheiro aqui, né? Então, de qualquer forma que for, você precisa ter os dados, né? Quem não Sim, eu controla, vou contar gerencia. uma historinha para você. Quando eu entrei Manda. na penúltima empresa que eu fiquei bastante tempo, existia uma cultura interna de esconder o refúgio. Por Que conta da horror, gestão anterior, né, o pessoal escondia o refúgio. que Aí ia horror. colocar na cabeça do povo, poxa, a gente tem que evidenciar o refúgio para que a gente consiga pleitear melhorias. Né? Então, como é que eu vou justificar que a máquina não está rendendo se eu não tenho um dado para mostrar, poxa, está perdendo tantos por cento de refúgio? Até instituir
essa cultura levou-se tempo, porque o pessoal, ao invés de registrar o refúgio, já jogava no moinho. Ou seja, não tinha peça para provar, né? E a gente que está no chão de fábrica, a gente sabe quais são as peças que estão Cara, dando um maior exatamente. problema, tal. Mas quando a gente ia puxar o relatório para apresentar para a gerência, para a diretoria, não tinha dados. E aí a gente teve que fazer um trabalho no chão de fábrica, falar, não, anota o refúgio. Não, mas vai ficar ruim para mim e tal. Não, não vai ficar ruim para você. Vai ficar ruim para você se a gente colocar essa sujeira embaixo do tapete. E, infelizmente, essa cultura de colocar sujeira embaixo do tapete ainda é muito comum nas fábricas. É sim. É muito mesmo, muito mesmo. Eu tenho uma historinha para contar também, viu? Uma vez me chamaram para resolver um problema de uma firma lá. E o problema que eles tinham é que na refiladeira, né? Lá na máquina que faz o alinhamento, rebobinadeira, refiladeira, o refúgio estava muito grande, eles queriam entender por que dava tanto refúgio. Aí vai o Marcelão lá para dar uma olhada no processo do CAD, vamos entender como que essas coisas são, o que acontece e tal. E aí pedi para separar todos os defeitos, cada defeito num cestinho diferente e tal, e todos os turnos, todos os operadores. Então, todo dia, aí é que ser eu, né? Não tem jeito. Todo dia eu passava lá, todos os cestinhos, do primeiro, segundo, terceiro turno, então tinha que ir à noite, tirava o cestinho, pesava os bagulhos e anotava. Não deixava na mão do operador. Fiz isso quase um mês inteiro. Vou falar que eu fiz isso durante 20 e poucos dias. Depois vão compilar os dados. Pá, 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 daqui para lá, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. O maior problema da refiladeira era borrão de tinta, que acontecia lá na impressão, antes da laminação. Então, quando borrava a tinta, o cara laminava, gastava mais dinheiro, e o cara da refiladeira, que era bom, né, na verdade, eram mesmo os melhores operadores, eles conseguiam enxergar os defeitos e tiravam, né? Tanto que não via muita reclamação dos clientes. Só o refúgio que era alto, qual era o defeito. Né? Quando a gente fez a métrica, e aí que veio o lance, né? Quando eu comecei a fazer essa avaliação, quando os supervisores e gerentes começaram a me ver andando para lá e para cá atrás de refúgio, essas coisas, os caras ficaram meio segunda comigo, né? E aí não tinha como esconder, porque o meu acordo era com o operador, não era mais com a chefia. Ele não tinha o que fazer, né? Ele podia até malocar o total, mas aquele parcelado ele não conseguia. Quando eu mostrei o resultado, saiu um peso gigante das costas desse cara. Porque até aquele dia achava-se que era o setor dele que gerava o problema e não era, né? Então, assim, quem não controla os dados não gerencia. Não É tem jeito. verdade. E aí, imagina, você tá. E esse caso acontecia lá. Os caras, eles tinham uma temperatura de aplicação da tinta por conta do termômetro. Olha que coisa louca isso aí, Marcão. Por conta do termômetro ficar imerso na tinta, aconteceu que ligou uma nata. E aquela nata dificultava a leitura da temperatura da tinta. Então, criava, aumentava a temperatura, gerava mais nata. Quando gerava nata, o rolo puxador, pescador, puxava a nata e dava mancha no filme. Né? Você vê. Olha lá, né? Então, de novo, o cara estava se fiando de uma leitura de um instrumento que não estava funcionando a contento, né? Não estava trazendo a verdade. Então, além de ele não controlar, o pouco que ele fazia de controle não era verdade. É verdade. Se cuidar disso daí. E, Bacana. Existe uma tendência hoje dos equipamentos se autogerenciarem por conta até da modernidade dos equipamentos, né? Indústria 4.0, a gente está entrando na indústria 5.0 e assim por diante. Mas, assim, se a gente não tem um conhecimento tecnológico do equipamento, de nada adianta ela ter sensor de vibração, ela ter uma instrumentação de autocorreção, porque vai ficar ao léu, né? Então, hoje também a gente vê uma necessidade muito grande de conscientização, de conhecimento tecnológico dos equipamentos. E quem contrata também esses profissionais para trabalhar com os equipamentos, também tem que valorizar essa galera, né? Porque não é simplesmente colocar uma pessoa, né? É colocar uma pessoa treinada, é colocar uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um senso crítico também, porque senão ela acaba aceitando, né, o equipamento sendo deteriorado, e sempre foi assim, e não é bem assim, né? A gente costuma dizer que numa discussão, se todo mundo tiver a mesma opinião, não tem ganho, né? O que vai deixar rico as coisas são essas diversidades, né?
Então, é muito importante essa questão. São as dificuldades que fazem a gente passar de fase, né? Com certeza. A gente se enfrenta, né? É no enfrentamento em que você desenvolve a sua habilidade, né? Até, assim, qual a melhor hora de você treinar um operador? Durante o trabalho, né? Você pode tirar o cara da sala de aula, pôr ele numa sala, tal, isso por uma questão motivacional. Mas o treinamento efetivo, ele acontece no pé da máquina, né? E aí, nesse aspecto, né? E aí, deixando até um pouco da conversa que eu tive com o Gilberto, existem as máquinas que tem aquele que você falou, né? Que é o autogerenciamento close looping, né? Assim que fala? Nem se fala essas coisas, bicho. Muito moderno, né? Closed loop é Mas, malha fechada. Ele mas analisa o dado tem de entrada e o de saída, e vê se isso, correu no que mandou. e acerta ele de novo, Isso, né? isso. E agora tem as máquinas, cara, com inteligência artificial, que ela Sim, faz sim, isso com muitos dados ao mesmo tempo, né? sim. Trabalhei com a Netstal. Então, ela faz uma análise da passagem da viscosidade do PET em certa temperatura para acertar o colchão. Olha que coisa Uhum. maravilhosa, né? Então, ela deve ter pegado dados de posição, deve pegar dados de temperatura, deve pegar dados de pressão, deve pegar dados Uhum. de pressão de cavidade, né? A pressão específica na cavidade, porque tinha um medidor lá. Bom, essa máquina que não foi de alto desempenho, 96 cavidades, 7 segundos, performance de meio litro. É espetacular, né? Assim, eu acho que eu vi poucas dessas na minha vida. Mas agora, os operadores que eram habilitados para trabalhar com isso, será que eles sabiam mesmo o que estava acontecendo? Cara, não sabiam. Não sabiam e não sabiam como lidar. Entrou um operador novo lá, já um senhorzinho, já velho de injeção, tal, fez curso técnico em plástico, né? E aí, assim, a peça sai um pouco falhada, você vai lá e aumenta o quê? O recalque, né? Vê o preenchimento, acerta a posição, tal. Mas uma máquina de alto desempenho, malha fechada, não é assim que funciona, né, cara? Você tem que saber de outros comandos, de outras formas de Sim, ação, de como é que a máquina funciona, para entender realmente qual vai ser a reação daquela sua ação. E ele não sabia, né? exatamente. Mas e onde o cara busca esse treinamento, man? Aí que está o negócio, né? Muitas vezes a empresa ela está preocupada em contratar uma pessoa que resolva o problema, mas acaba deixando a casa dela é, aberta, né? Com as pessoas que estão lá dentro que acabam não se engajando para resolver os problemas, né? A gente fica triste. Eu trabalho com consultoria e treinamento e às vezes a gente vê que a empresa está preocupada em resolver o problema e não informar uma mão de obra crítica para a resolução de problemas dentro da empresa. Então eu costumo trabalhar de uma forma diferente, ao invés de aplicar uma prova dentro da indústria que a gente treina, a gente tenta pegar dessas pessoas propostas de melhoria. E assim a gente consegue melhorar até, vamos dizer assim, o ego da pessoa que está ali, né? Ele se sente importante, ele acaba se engajando mais e mais para a resolução de problemas. E eu acho que as empresas deixam de ganhar quando simplesmente contratam profissionais para resolver problemas, né? Ela tem que não só resolver problema, mas como mostrar que esses problemas elas podem ser sanados em conjunto, né? E isso nunca a gente vai numa empresa e consegue resolver o problema sozinho, né? É sempre uma pincelada de informações que vai dar um direcionamento para a solução de problemas. Tem que ser assim mesmo. Agora, que nem eu falei, né? Quando você coloca pessoal do operacional dentro de uma sala de aula, já é gerado na pessoa um estímulo de motivação, né? É um Sim, estímulo motivacional. E isso já faz bastante diferença. E agora, se o que o cara está aprendendo, ele transformar isso em uma sugestão de melhoria e ele, pelo menos, ter a resposta. Porque, às vezes, né? Às vezes não dá para implementar, não dá para implantar, por causa do custo, por causa do tempo, por causa do espaço, por causa de uma série de coisas. Mas só que o cara obter a resposta daquela sugestão dele, aquilo lá motiva bastante. Então, é um cara que vai ficar ligado para propor outras melhorias, né? Nesse livro aí que eu estou lendo, eu estou ficando doido do bicho. Ele fala o seguinte, que você não pode de nenhuma maneira interromper
o fluxo do relato das anomalias, né? Ao contrário, você tem que criar uma cultura em que as pessoas se sintam à vontade para dizer o que não está bom, o que não está funcionando, e que você tenha dentro dessa cultura a resposta como algo forte, uma ação forte, a resposta, né? O cara tem que ter resposta. Eu já trabalhei em Sem dúvida. algumas empresas em que tinha lá os grupos de CCQ, em que tinha os grupos de estudo, e tinha premiação de sugestão, mas aí, no primeiro movimento, 300 sugestões. Aí os caras respondiam 120. No segundo momento, 200 sugestões. Os caras respondiam 40. No quarto momento, não tinha mais sugestão nenhuma, porque as pessoas não tinham resposta. Então, como é que eu vou dar sugestão de uma coisa que não vão me responder, né? Aí você vê que aí a cultura, aí sim, acaba funcionando o negócio do sempre foi assim, não vai dar certo, né? E vê esse cara com 5S de novo aí, não vai dar certo. E vê esse meu professorzinho do Senai aí dá um treinamento aí, isso aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque não tem consistência, né? Porque a empresa, como você falou, está preocupada em resolver um problema pontual e não em gerar uma cultura organizacional de melhoria contínua, né? Em que as pessoas Exatamente. sejam estimuladas a sugerir melhorias, né? Para eliminar os defeitos, os recuos, as prestações, né? Acho que precisa disso daí. Como você tem encontrado no mercado? Tem algum caso assim que você vivenciou? Deve ter vários, né, Ney? Mas que você vivenciou e que conseguiu, de alguma maneira, pôr na cabeça das pessoas que eles tinham que mudar o rumo ou não deu certo nenhuma vez? Marcelo, a gente planta a sementinha, né? Muitas vezes, como nós trabalhamos de maneira externa, talvez a entrada de uma pessoa externa dentro da empresa já causa uma certa estranheza para quem está ali, né? Então, simplesmente a gente acaba plantando uma sementinha, né? E dessa sementinha, muitas vezes a gente vai alimentando as pessoas, porque normalmente a gente forma grupos de trabalho, né? E sempre que tem alguma dificuldade, eles acabam entrando em contato e a gente vê que há uma movimentação de melhoria. Mas sim, precisa acontecer de cima para baixo, né? Às vezes a gente trabalha de baixo para cima, ajuda, mas não é a melhor condição. Não, não é, né? Você não consegue levantar os recursos necessários, né? Não tem É. braço suficiente para abraçar todo mundo e acaba Uhum. escapando alguém e essa pessoa acaba, infelizmente, jogando contra mesmo, não tem o que fazer. É um trabalho bem ágil, né? Mas então, faz parte. E aí, o outro aspecto das coisas que você disse aí, que também me chamou a atenção, foi o seguinte, você falou com relação à documentação, né? E muitas vezes as empresas acabam, por conta da correria da rotina, do dia a dia, por conta da correria do dia a dia, deixando essa parte assim meio de lado, meio a ver navios, né? Como que faz para mudar isso, amigo? Porque eu vou te falar, 80% das empresas que eu fui visitar de alguma maneira, a pasta de fichas técnicas está toda descabelada em cima do armário cheio de pó. 80% das empresas é assim. Tem uma folha torta lá dentro de um saquinho sujo de graxa da ficha técnica, né? Como muda esse panorama? Como que muda esse cenário? Então, o primeiro passo é justamente esse, né? Dar sentido àquela documentação. Porque fazer documentação por fazer desestimula a pessoa. Mas se você monta uma documentação, aquilo te serve de referência para você fazer uma melhoria no equipamento, para você pleitear um posto de trabalho mais adequado. Quando você consegue ter uma documentação que te embase nos resultados da empresa, aquilo vai naturalmente acontecer. Então, muitas vezes é a falta de sentido da documentação que faz com que o cara comece e pare. Porque ele fala, poxa, eu documentei, mas ninguém usa isso, né? Não tem por que fazer. E dentro da empresa, você sabe que a implantação de documento é sempre vista com maus olhos operacionalmente. O cara fala, pô, mais um papel a preencher, eu já tenho 200 mil papéis a preencher, mais um eu não aguento. Não, você tem que ir lá e dar sentido àquela documentação. E assim que você tem o resultado daquele sentido operacionalmente, as coisas andam por si só. Como faz para dar sentido?
Você Como tem é que que, mostrar, como é por que exemplo, você dá uma machadada na cabeça do cara, joga o bagulho da frente e fecha. não, não é bem por Às vezes aí. tem que fazer isso aí, bicho. Você falou com visão ruim. Não é bem Meu por Deus aí, do né? céu. Apesar que uma questão de disciplina é muito importante na empresa. É claro que você tem que trazer uma métrica disciplinar dentro da empresa para as coisas funcionarem. Mas tem que ter sentido para a pessoa que está utilizando aquele documento. Porque fazer um documento por fazer, né? E muitas vezes quem vai utilizar não sabe como utilizar também não faz sentido. Você tem ideia como é importante documentação? E eu acompanhei uma auditoria uma vez que o cara tinha uma ficha de trabalho, um plano de inspeção ou de trabalho, que o cara tinha que olhar a peça de lado. Estava escrito no plano. Claro. Estou ilustrando, não me recordo Não. exatamente. O auditor pegou a documentação, olhou, viu o operador trabalhando e falou assim, ó, não conformidade. Por quê? Porque ele não está fazendo o que pede no plano de trabalho. Simples assim, né? Agora, quem fez aquela documentação fez exatamente o que o operador faz? Documentou exatamente o que o cara Pô, da faz? onde que ele tirou essa ideia, né? É, O tem isso aí, motivo, né? né? Da onde ele tirou Então, essa ideia, né? então não adianta, né, você fazer uma documentação de uma rotina que na verdade não existe, né? Muitas vezes você se depara por situações onde o cara tem que colocar uma peça de não conformidade numa determinada caixa e ele não usa aquela metodologia. Poxa, não conformidade. Você está fazendo uma ficha de acompanhamento de processo onde todas as temperaturas estão iguais. Aí o cara chega na máquina e vê que há uma flutuação de 5 para mais, 5 para menos, e você vai falar para o cara é normal. Mas, legal, mas, poxa, o cara foi aqui e registrou tudo igual. É impossível, né? Então, são essas questões, né, Marcelo? Precisa Olha, ter sentido. eu tenho, assim, vivido os métodos e processos das indústrias, né? Ao longo da minha carreira e sei bem o que significa isso daí. Tenho dois exemplos, assim, de bastante sucesso, viu, Zili, que, assim, me satisfaz falar deles. Um foi a Reckitt Coleman, né? Na Reckitt Coleman eu tive o prazer de trabalhar com algumas pessoas maravilhosas e a metodologia de implantação deles, das coisas todas, era mais ou menos da mesma maneira. E como que era? O seguinte, então, a gente descia lá, quando começava o começo. A engenharia implantou a ficha técnica. Você pegava a ficha técnica, ia lá na máquina e pá, nunca estava igual. Nunca, né? Nunca estava porque o operador não gostava da ficha técnica, nunca estava porque a ficha técnica não dava certo, nunca estava porque a ficha técnica era de outra máquina que o cara tinha feito como padrão nessa máquina que o desgaste era maior, não dava certo. Então, e aí meu chefe falou assim, Marcelão, dá um jeito aí, man, faz esses caras usarem a ficha técnica. Tem que dar um jeito de eles usarem a ficha técnica. Aí, vamos lá, né? E aí eu fui linha por linha, operador por operador, mecânico por mecânico, e lá não chamava de regulador de marcha, chamava de mecânico de máquina. Cada um. Pô, essa ficha técnica, o que você acha? Ah, essa ficha técnica assim, assado, então, não sei o que, o cara falando, eu ia lá e rabiscava a ficha assim, o que você acha? Pô, mas fica muito grande, fica muito pequeno e tal. Não, põe aqui e tal. E no outro. Ó, o cara falou assim, cada vez que eu voltava para conversar com o operador, eu trazia a ideia do cara anterior. E aí, ao mesmo tempo, eles começaram a perceber que eu estava perguntando essas coisas e eles mesmos começaram a se conversar. E aí, né, por exemplo, o Cícero Rosa falou, pô, Marcelo, mas eu conversei lá com o Torres, Cícero Torres, conversei lá com o Torres, ele falou de colocar um programador aqui, mas, velho, ó, se a gente pensar bem, o programador ele varia muito, a gente tem como colocar uma tolerância aqui. Eu falei, eu estava pensando em colocar tolerância também na temperatura. Não, vamos fazer aí máximo, mínimo, tolerância, padrão, pá, pum, pão doce. Saiu uma ficha técnica a 200 mãos, né? Quando a ficha técnica saiu, quando foi estipulado os padrões de trabalho, o mecânico da linha sabia daquela regulagem, sabia para que servia ela, por que tinha aquele parâmetro naquela ficha. Algumas coisas, é claro que eu tive que convencer o cara, não, tem que colocar a abertura básica da matriz aqui, né? O basic die gap. Precisa pôr, porque isso influencia no peso. Ah, mas é normal, tem que pôr tal. Então, foi uma negociação, não foi do dia para a noite, né? Demorou. Mas 2 anos depois, quando nós estávamos já com tudo rodando, assim, o operador ia na sala do chefe e falou assim, chefe, imprime outra ficha lá, que aquela lá vai ficar ruim logo, logo, a gente já coloca a nova para
ninguém se perder. Olha só, isso é quase um elogio, né? Você acha que além desse caminho tem algum outro, assim, que seja menos dolorido ou mais rápido? Porque 2 anos de trabalho, né, cara? Como eu falei, né, o treinamento dos caras era durante o trabalho, né? Então, era lá conversando com eles, na máquina, É. que a gente decidia as coisas, enquanto, ao mesmo Uhum. tempo, eu ensinava para eles o porquê que eles tinham que usar a ficha, porquê que tinha que ser aquela tolerância, porquê que não podia Certo. variar isso e aquilo, né? Coisas que podiam variar, que não podiam. Isso foi Uhum. longo. Tem alguma Eu outra a- estratégia mais eu rápida, acho que a mas estratégia menos dolorida é quando você faz uma ilha de produção para você implantar. E aí deu certo aquilo, você implanta nas demais, para você não sair, né? Correndo e depois tendo que fazer retrabalho. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma mudança ou quando a gente vai fazer uma estruturação, a gente sempre pega um plano piloto para fazer. E dessa forma você tem uma rampa de aprendizagem que você consegue disseminar para a fábrica como um todo. E lembrando, documentação ela tem que ser boa para a empresa. Ela não tem que ser boa para fazer auditoria. A auditoria é simplesmente uma extensão, né? E as empresas acabam fazendo o contrário, quer fazer uma coisa maravilhosa para a auditoria, mas que na prática não funciona. não pode ser para Então, inglês ver, não pode ser. não. Mas você sabe, como eu sei, que muitas empresas acabam distorcendo isso, né? Quer fazer uma coisa Bastante. fantástica, mas que não é aplicável, não é viável, não é operacional dentro da fábrica. E a gente sabe que as coisas que funcionam para a questão de melhoria são coisas funcionais, né? E não o contrário. Isso é prático, isso é prático. Tem, dentro do toyotismo, né? Na verdade, um monte de nomes que se dá para essas coisas aí, mas é o toyotismo mesmo. Tem uma frase que é o Gemba, né? Sim. Aonde que é como que você faz para fazer as coisas acontecerem? Você tem que estar lá no chão da fábrica, tem que estar no Uhum, Gemba, no chão da onde as coisas acontecem. Então, uhum. quer fazer um procedimento operacional? Vai para o chão de fábrica, copia lá, faz com o cara. Faz o cara ler o que você escreveu dele, faz ele saber que você vai escrever sobre ele e ele vai ler o que você escreveu para saber que aquilo é verdade. Cara, na próxima vez, ó, eu sou muito recente na empresa que eu trabalho, né? E como assim, me deram como incumbência a aprender. Eu estou com a incumbência de aprender os processos da empresa. Cara, é muita novidade mesmo, para falar a verdade. Eu estou assim, com a cabeça desse tamanho, de tanto aprender coisa. Mas só o fato de eu ficar zanzando por lá com um caderno fez com que a fábrica ficasse mais limpa. E aí, conversando com os chefes, né, com os supervisores, com os gerentes, eu falei isso para eles. Falei, olha, eu tô com a sensação de que eu sou um inglês. Ele falou, por quê? Eu, porra, porque quando eu vou para um setor, os caras limpam. E não pode ser assim. Né? Não pode Tem fazer que um ser normal. mutirão. Não pode existir um mutirão para a ISO, né? Ó, vai ter auditoria da ISO, vou fazer um mutirão. Não pode existir, né? Tem que ser a rotina, né? O padre, né? Tem algumas pessoas que falam, vou limpar aqui só onde o padre passa e está tudo bem. O padre sabe, quando ele passar, pode ser que algum lugar esteja sujo, e ele vai aceitar isso dentro da tolerância dele. Mas o que não pode ser costume sempre ele está limpo. Pô, eu passo aqui, está sempre limpo, aqui está sujo ali. Pode, uma hora vai dar errado, né? E as pessoas são pegas nas auditorias, né? Tomam não conformidades, porque tem aqueles procedimentos mirabolantes que quem fez não foi lá no chão de fábrica conversar, né? E aí criam subterfúgios para conseguir uma aprovação, ou pelo menos um prazo para uma outra alteração. E aí, lasca o rei na operação que não participou da implantação, que não fez como deveria. Aí o cara fala, uai, só ninguém falou para eu, eu não sabia. Né? E olha, então vamos ver de novo, vamos voltar essa história aí. Ó. Você tem que ter, primeiro, uma maquinária que tenha uma instrumentação que seja fiel, que dê Sim. conta daquilo que está demonstrando para você. Você tem que, tempos em tempos, fazer a manutenção, aferição, calibração, verificação e documentar É isso isso, mesmo. né? E a pessoa que usa aqui tem que se sentir satisfeito. Pô, tá com a data aqui, realmente isso aqui foi feito, está funcionando, eu posso confiar
eu posso anotar, né? Eu posso fazer o controle desse dado efetivamente para gerar documentação. Aí sim, aí a gente passa de patamar, né? Processo sob controle. Não quer dizer nem que ele esteja bom nem que esteja ruim, mas você sabe como ele está. A partir Sem daí você dúvida. já começa a tratar coisas. É isso mesmo, Marcão? Eu estou falando grosso aqui. Não, 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 é por aí Estou mesmo. tocando aqui. A ideia foi essa mesmo. A gente saiu de um patamar, né? Contextualizamos isso para poder traçar realmente um objetivo para quem está do outro lado nos assistindo, tá certo? Então, o negócio é o seguinte aí, Costilova, se você trabalha numa empresa e você precisa implantar esses sistemas de controle de processo, entenda, tem que partir do chão de fábrica, primeiro. E segundo, tem que ser fiel à manutenção dos equipamentos, à calibração, à aferição. Tem que estar tudo bonitinho registrado. Sabe por quê? Porque quem não controla, quem não anota os dados, não controla os dados, não gerencia os processos. Se você não gerencia o seu processo, meio, está perdendo dinheiro. É isso mesmo, Marcão? É isso mesmo. E a gente não quer que o povo perca dinheiro, né? Isso aí. Ô, Marcão, e esse negócio de você estar no canal? Eu vi que você lançou um vídeo novo aí. Como é que tá isso, cara? Bastante trabalho, né? Conta pra gente essa sua aventura. Eu estou fortalecendo o canal, né? Trazendo dicas de transformação. A cada semana a gente traz um tema diferente, pede para a rede sugerir temas, a gente trabalha muitas vezes em cima de comentários da rede, e a gente quer, de alguma maneira, fortalecer o conhecimento técnico desse pessoal, né? Trazer informações da atualidade também. Então, cada semana é um tema, a gente acaba flutuando, injeção, extrusão, um pouco de parte gerencial, enfim, o canal ele está direcionado ao público de transformação de polímeros. Então, basicamente é isso. E sempre trazendo temas que são de relevância para a comunidade. Cara, um comentário que eu fiz recentemente com o Júnior Facim, da Facim, da Talk Plast, iniciou há algum tempo, assim, primeiro com o Ricardo Cusiol, eu acho que o nosso pioneiro da área do plástico, a colocar conteúdo decente na rede, né? Antes nós tínhamos coisas aleatórias, uma aula da universidade, não sei das quantas, uma propaganda de uma empresa. Com o Cusiol isso ficou mais sério, né? E do advento pandemia para frente, assim, outras pessoas, né, como eu, como você, como o próprio Júnior da Talk Plástico, o Gilberto, né? E aí o Flávio, uma galera pesada mesmo, e tá nesse movimento de difundir, né? De divulgar informações técnicas do plástico fiéis, né? Informação com conteúdo, informação séria, né? Isso dá uma trabalheira, hein, man? Nossa, Tá, você gasta muito tempo da sua semana preparando e planejando e estudando essas coisas? sem dúvida, Marcelo. Eu tenho o auxílio do meu filho, que felizmente ele faz a edição dos vídeos, né? Mas mesmo assim, tratar com as pessoas, né? Ter a pontualidade de gravar, enfim, de subir o vídeo semanalmente, não é a tarefa fácil, até pelas atribulações do nosso dia a dia. Mas a gente está com compromisso e vamos seguir, né? Com fé, vamos em frente. E, Osílio, eu estou aqui, cara, nosso bate-papo aqui vai longe, hein, bicho. Diz uma coisa, tem algum evento assim que você enfrentou, que você gostaria de comentar, assim, que se relaciona com o nosso assunto? Porque eu tenho um monte de mentira para contar, né? Aqui vai demorar uns 4 dias contando mentira. Tem algum evento que você quer comentar que acho que vai enriquecer? Você fala evento em que sentido, Marcelo? Relacionado com a melhoria do processo, né? Quando você foi contratado para melhorar alguma coisa e de repente chegou lá e Ah, sim, sempre aparece desafios, né? Por exemplo, eu me recordo, logo que eu era iniciante nessa área do plástico, eu me deparei com uma situação que o gerente chegou para mim e falou assim: Olha, eu precisava diminuir a capacidade da máquina, né? Porque havia um molde que entrava numa máquina de 500 toneladas, Marcelo, 550, era uma mega, porque ela tinha dois pistões laterais. E o gerente chegou para mim e falou: Olha, o que precisa fazer para colocar numa máquina menor, né? Ver qual máquina que cabe esse molde. E eu trabalhava na época numa empresa
aqui em Diadema, e peguei a máquina mais antiga que tinha, que era uma máquina 220 que cabia o molde. Aí eu falei pro cara, olha, cabe na máquina 220 toneladas, que era uma home read na época, máquina antiga pra caramba. O Faz gerente tempo falou pra assim para mim, caramba. mas vai caber o molde lá e vai funcionar? Eu falei, não, vai. Era uma peça que trabalhava casado o mês todo. Ela tinha uma produção fechada, na época era o Gol duas quatro portas, era novidade, década de 90 Uhum. para 2000, e nós tiramos o molde de uma 550 para uma 220, só que tinha um detalhe, tinha que tirar a coluna do molde para colocar a máquina, a coluna da máquina, Uma, uma duas. coluna para passar, A senão tinha que uma, desmontar o molde, saía mais, só seria para a mais lucro porta. Nossa, nós é tempo, hein, tirarmos a mano? Só para a coluna. porta, puxa. Isso, puxa a coluna, volta a porca, faz equalização e pau no gato. Eu sei que eu pedi a conta da empresa e o molde ficou lá, Marcelo. Eu nunca Nessa ganhei 200, na 220? na 220. Eu nunca ganhei Ah, eu tanto não almoço tiraria na minha nunca mais vida. também não, viu? Hã? Eu não Não, eu tiraria saí ele de de lá, lá o nunca molde mais ficou também lá. não. Meu Eu Deus, pedi que as contas da legal, cara. empresa e o molde ficou lá. Então, a dica que fica, às vezes a gente tem que abstrair, né? Deixar a imaginação solta e sem compromisso. E o gerente ainda falou assim, mas você é louco, cabe mesmo? Eu falei, não, pode deixar que eu domino esse processo, eu faço Tá bem, funcionar. cara, vamos lá. Deu certo, deu O certo. Marcos Nelson, um amigo meu, não sei se você lembra dele, o Marcos Nelson. Lembro. Marcos Nelson, uma vez eu estava numa situação, né, cara, que era meio cabeludo assim. Eu falei, pô, Marcão, como que eu vou chegar lá, meu? Os caras tudo fera e o novão aí. Ele falou, Marcelo, o negócio é o seguinte, man, ninguém sabe o quanto você sabe. Isso é ponto. Segunda coisa, se você falar com segurança, os caras vão aceitar. E é isso, né, Marcão? Ó, pode deixar, a máquina cabe sim. Ó, tá louco? Eu sei dos Paranauê. Gostei É disso isso aí, aí. bicho. É isso aí. Sensacional. Sensacional. Então é isso aí, Marcão. Eu acho que, olha, deixa eu falar um outro bagulho. Ainda relacionado aí com o nossa tratativa, né? Nós somos técnicos de plástico, nós somos técnicos de métodos e processos, né? Nossa vida, ela é inteira na fábrica, é inteira trabalhando em torno dessas leituras, desses dados, né? Cara, eu não me recordo, assim, em nenhum momento da minha vida em que eu não precisei coletar dados, tratar os dados, transformar em estatística, né? Mesmo a época como professor, eu ensinava isso para a molecada, né? Não, não, vamos pegar a máquina, vamos fazer controle de processo dela, vamos fazer a medição, vamos fazer as alterações e tal, para criar essa cultura da molecada para quando eles chegassem na indústria, né? Depois se desenrolar e olha que como você disse no comecinho, né? As culturas são diferentes, né? Hoje, para você enfiar isso na cabeça do moleque é um horror. Mas com o advento da digitalização, o papel vai acabar, Marcão. Vai Sim, acabar. Como é que o cara vai tratar com isso aí, né? Então, o cara vai ter que ter mais um aprendizado, né? Vai ter que ter uma aprendizagem digital para sim, entrar nesse mundo, para depois colocar os dados, para depois tratar os dados, né? sim, sem dúvida. Como é que faz para Hoje, convencer o dono disso, meu? hoje os equipamentos têm essa questão de você ter até acesso remoto ao equipamento, você tem condições de gravar receitas, recuperar receitas, modificar receitas, mas entra naquilo que a gente vem falando, né? Não adianta você ter uma tecnologia e não saber utilizar. Então, muitas vezes o cara tem uma Ferrari, mas usa como se fosse, né, um carro da década de 50 na questão de instrumentação. Então, acaba não colhendo realmente o fruto necessário. E muitas vezes até a instrumentação sofre pelo ambiente externo. Eu cheguei aí no sul, no final do ano passado, o cara tinha No uma máquina sul? novinha, 2 placas. Novinha. E o cara chegou assim para mim e falou assim: Poxa, por que está variando tanto esse equipamento? O cara colocou um sugador, Marcelo, do lado da instrumentação que faz a leitura de régua. E o sugador soltava um pó desgraçado. Eu falei: Meu filho, não funciona muito bem, né? Sujeira com leitura. Funciona. Não funciona, né, cara? Nossa, você perde E aí tudo. você tem que explicar para o cara que tá errado, né? Tem que dar um jeito ali, né? Enclausurar aquilo que ele está colocando, enfim.
tem tudo a ver com instrumentação, tem tudo a ver com controle, e às vezes o cara não se liga no movimento, né? Essa é a verdade. Olha, tem duas coisas para falar sobre isso aí. Primeiro que hoje eu ouvi essa frase, né? Você está com uma Ferrari e os caras estão usando como um Fusca, né? Para carregar tijolo. É, impressionante. Qual que é o lance? Tem 3 etapas para secagem de um material, em que uma só daria conta, né? Então, o cara mantém a produtividade num determinado patamar com o argumento de que precisa daquele tempo todo de secagem, quando, na verdade, o primeiro evento já dava conta da secagem sem nenhuma necessidade dos demais. Estão gastando dinheiro à toa. Isso é um lance, né? Você desgastar além do que precisava. E uma outra coisa com relação à instrumentação, né? Cara, assim, eu não sou daqueles caras aficionados por carro, nunca fui, né? Mas eu tenho amigos que são, né? Tem um amigo nosso, Ricardo Mar de Cremonese. O Ricardo, ele gosta muito de carro, cara, ele manja muito de carro. E aí, um dia, conversando com ele eu nem sei se ele tem um Passatão ainda, ele tinha um Passatão, né? Cheio dos reloginhos lá e tal. E aí eu comentei, eu falei, Ricardão, por que você não coloca aqueles reloginho digital e tal? Ele falou, pô, porque a leitura não é igual, Marcelo. Não é fiel. Eu falei, tá brincando, mano. Não é, porque ele tem que converter o sinal analógico para o digital. E nessa conversão, cara, uma última casa na medida você perde. E no carro turbo, né, turbinado, turbado, como eles falam, não sei como fala, qualquer pequena variação pode significar desde o estouro de uma mangueira até a explosão do bloco mesmo, vai tudo cacete, né? Então você tem que ter uma leitura que seja realmente fiel. É verdade isso mesmo, Marcão? O analógico ele é mesmo melhor do que o digital? Eu confio mais no analógico, porque o Também, digital tem né? toda uma questão de conversão, uma aferição eletrônica que às vezes não se conversa. Então, às vezes o painel mostra uma coisa e fisicamente você tem outra. Não que o analógico não dê pau, também dá, mas é mais difícil. Na minha opinião, é mais difícil. O Ricardo tem razão mesmo, né? O negócio é ele manter os reloginhos analógicos dele. Sim, E sim, aí, sim. o que acontece, né? Por conta dessa conversa que eu tive com ele, eu comecei a prestar atenção nos outros amigos que têm carro turbo. Cara, ninguém tem reloginho digital. Ninguém. Os velhos doidos mesmo, que tem aqueles carros com, puta, cara, 600, 700 cavalos, aqueles, é tudo no relógio analógico, tudo. A medição da rotação, medição das pressões, das temperaturas, é tudo no analógico, né? Então, é verdadeiro essa aí, eu vou falar para ele continuar nessa pegada, que ele está no caminho certo. Tá Aliás, certo, cara, pessoal. eu estou muito feliz com o Ricardo, viu? Ele é um menino que, como ele mesmo dizia, né? Eu não boto fé em mim mesmo, mas eu vou terminar isso aqui. O cara terminou a pós-graduação em engenharia de polímeros. Olha que coisa maravilhosa. Tá certo. Foi meu aluno. Ó, assim, cara, se você precisa, se você tem essa afã de evoluir na carreira, caça estudar, caça aprender, né? Pô, mas eu não tenho tempo, Marcelão. Pô, a internet tá aí, velho. Tem um monte de canal legal pra caramba, né? Já se inscreve no meu canal. Marcão, você vai deixar o seu endereço aqui pra gente colocar ele, para os caras se inscreverem no seu canal, para ter informação decente. Porque a educação não é só a formal. Existe aquela educação que você mesmo planeja, que é Com informal. E certeza. você planeja para o seu sucesso. Não pode perder a oportunidade, não pode deixar as chances passar. Não é verdade, não, Marcão? É isso mesmo, Marcelo. Muito obrigado aí pela participação, né? Impressionante. Espero ter contribuído a contento. Espero que a comunidade goste e comentem, né? Para que a gente possa melhorar, que a gente possa trazer temas que são de relevância para a nossa comunidade tão carente, como você mesmo disse, né? Na questão de informação, na questão de conteúdo fiel. É isso. Mas da minha Muito obrigado. parte, nem eu só tenho a agradecer aí essa conversa. Eu espero, da minha parte, poder contribuir com você também. Sim, sem dúvida, Eu Marcelo. sou Você mais vai ser próximo, convidado sabe? em breve. Cara, vai ser um prazer imenso. A gente já está nesse barco junto aí, ó, Há um tempo. Eu dei uma bastante tempo, parada, né, acabei cara? voltando e agora eu vou seguir firme. Não, mas a gente vai assim, a vida é essa, né? Eu tô nessa parada de novo, né? Eu estava na educação, saí, vou para a fábrica, mas na fábrica eu dou treinamento, né? Não tem jeito, eu não consigo escapar, né? Velho, eu Tá no sangue. conto com os meus amigos para que as coisas possam fluir. Então, agradeço de coração, Marcão. Vai ser um prazer imenso conversar com você.
E você, Plastilover, cara, se inscreve no nosso canal, já aciona lá, gostou do vídeo, achou legal? Se ligou a qualquer lance, já dá o seu like, aciona a notificação e o próximo vídeo você vai saber qual que é da instrumentação. Marcão, muito obrigado, viu, man?